Irmãos, para que ninguém seja tomado por inocente, e ninguém será tomado por inocente, depois de descrever a lei de Sião como o evangelho eterno e o selo do Deus vivo, né? Escrito na fronte, na testa destes novos eleitos ou novos escolhidos de Deus, por meu intermédio em nossos dias, vamos então à descrição do terceiro selo, né? Do terceiro mandamento desta eterna lei de Sião, o selo de Deus escrito na fronte, na testa, na memória dos escolhidos de Deus por meu intermédio nos últimos dias, dizendo: cantar o terceiro selo de respeito ao entoar, ao cantar os dois cânticos, o cântico da salvação, o cântico do Cordeiro e o cântico da libertação, o cântico de Moisés. Portanto, vamos primeiro ao cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações de toda a terra. Quem não te temerá? Quem não temerá o teu novo nome glorioso e eterno? Altíssimo, bendito Deus, Jesus Além Manuel, ou ainda sinônimo de Jesus Além Manuel, é Cristo Jesus Sião, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão para adorar diante de ti, manifesto no teu servo, manifesto em teu Cristo, o último Adão, porque todos os teus atos de justiça se tornaram manifesto através do teu Filho amado em toda a terra. Digno é o Santo do Santo, digno é o Cordeiro de Deus em tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue derramado injustamente na cruz do Calvário, por falso testemunho da nação pecaminosa de Israel. Cristo comprou e resgatou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra para sempre. Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto de receber toda a herança de Deus, como o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio absoluto pelos séculos dos séculos, dizem os quatro seres viventes, e os anciãos prostraram-se e adoraram ao eterno Deus manifesto em mim, manifesto em Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito. Glória a Deus, aleluia, amém. Irmãos, mais uma vez, para que ninguém seja tomado por inocente e tampouco tenha a desculpa de que não viram, né? Não olharam, não viram e nem ouviram a lei de Sião, a lei de Deus, né? Por meu intermédio em nossos dias, vamos então citar novamente a descrição do terceiro selo de Deus no que diz respeito aos dois cânticos. Portanto, irmãos, mais uma vez a descrição dos dois cânticos parte do terceiro selo ou mandamento da eterna lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio em nossos dias. Portanto, o cântico de Moisés, o cântico da libertação, diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de águas sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor
engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará aos teus anciãos, e eles te dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Sião, porque a porção do Senhor é o seu povo. Davi é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se o meu amado, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste a Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido, eu disse: por todos os cantos
os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam: a nossa mão está exaltada. O Senhor não fez tudo isto? Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha não os vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem, o seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao seu tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Aleluia, amém. Portanto, irmãos, este foi o cântico da libertação, o cântico de Moisés, conforme Deus tem me revelado, conforme Deus, o Eterno, me revelou através de Deuteronômio 32, do versículo 1 ao versículo 43. Este cântico da libertação, o mesmo cântico de Moisés, né? Juntamente com o cântico do Cordeiro, né? O cântico da salvação, são os dois cânticos, né? Parte integral deste terceiro selo, parte integral deste terceiro mandamento da eterna lei de Deus por meu intermédio nos últimos dias. Diga-se, como o evangelho eterno e selo do Deus vivo escrito ou inscrito espiritualmente na fronte, na testa, na memória destes novos eleitos ou novos escolhidos de Deus por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém. Todavia, porque ninguém será tomado por inocente. Portanto, irmãos,
para que ninguém seja tomado por inocente, conforme o Senhor já disse por meu intermédio anteriormente, né? Vamos citar pela segunda vez o cântico da salvação, o cântico do Cordeiro que diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos retos, ó Rei dos santos, Rei sobre todas as nações. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome santo? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça ou louvor. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e o louvor e honra e glória e o poder absoluto para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, amém. Portanto, irmãos, este foi o cântico do Cordeiro, o mesmo cântico da salvação para esta igreja ou mulher, os 144 mil ainda no deserto nos dias de hoje. Referências bíblicas, Apocalipse 5, 13, 14, Apocalipse 5, 12, Apocalipse 5, 9, 10, Apocalipse 15, 3, 4. Lembrem-se, estes 2 cânticos só devem aprender e devem ser entoados, né, pela Igreja de Cristo, os 144 mil selados, preparados, ressuscitados espiritualmente, arrebatados e reunidos com o próprio Cristo em vida na nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, umbigo do mundo bíblico espiritual, situado dentro do estado de Roraima, Brasil, o real e verdadeiro profético Monte de Sião, localizado ou identificado pelo Pai através de Cristo Jesus, Emmanuel, através de Cristo Jesus, Sião, o último Adão e o vivo filho de Davi em vida, em carne e osso nos dias de hoje. Glória a Deus, aleluia, amém. Apocalipse 14, 1 fala de mim como Cordeiro de Deus em pé ou ainda de pé, ressuscitado por Deus a partir desta nova nação profética de Sião para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, amém.